E aí pessoal, estamos de volta então para mais uma videoaula. O que vamos falar hoje? Vamos falar sobre os nossos tipos de instruções. Cada um desses valorzinhos aqui, cada um desses valores é uma instrução. E as instruções são organizadas por três tipos de instruções. As instruções orientadas a bits, ou seja, que mexem só com bit a bit. As orientadas a byte, que mexem com um byte inteiro, essas as instruções. E as de controle e operação com literais. Se você contar cada um desses valorzinhos aqui, você vai somar 35 instruções aqui. Vamos só ver o que é esse BCF aqui. O que é? Bit Clear F, entendeu? Então o que é? É bem organizado esses nomes, quer dizer, Bit Clear F, é tudo muito bem organizado. Esse aqui, bit set F, ou seja, setar um bit, limpar um bit, testar um bit, bit test F e por aí vai, né? NOP é uma instrução que só gasta um ciclo de máquina de Varde, digamos assim, gasta um ciclo, mas não faz nada, tudo zerado, entendeu? Move WF move um conteúdo de W em F e aí por diante. Mas isso aqui é só para que você entenda aqui o que é isso daqui, o que são isso daqui quando você vê algum código aí em assembly, para você não ficar perdido, né? Mas não vamos explicar muito sobre isso, tá? Go to K aqui é vá para o local K, digamos assim, e call K é uma chamada de K. CLR WDT quer dizer Zero Watchdog, é o nosso cão de guarda. Então, vamos aqui dar uma olhada um pouco sobre as instruções orientadas a bit, para você entender um pouquinho. O que é isso? Como eu falei, cada instrução é composta por as instruções dos PIC 16F, ali da linha de 8 bits, são compostas por 14 bits cada instrução, 0 a 13, né? Então, como elas são divididas em vários níveis, tipos de instruções, né? Então, quando você está operando um bit, quando você está mexendo apenas com bits, então você usa 4 desses bits para o nosso opcode, que é a instrução em si. A instrução o que é? Ela é aquela que fica ligando os botãozinhos lá de controle aqui e ali, né? Isso é o nosso opcode, né? E o que é esse? E ele usa 3 bits para... Por que 3 bits aqui? Porque assim, como eu estou trabalhando bit a bit, com 3 valores, quanto que é 2 elevado a 3? São 8 e é só isso que eu preciso. Só preciso de 8 valores possíveis para setar bit a bit, ou seja, com 3 bits, com 3 bits eu consigo setar de 0 a 7, que é o que? Os bits de um byte inteiro, né? Para mim setar ou zerar qualquer um dos bits correspondentes. Então, quando eu quero limpar, aqui ó, limpar o bit B do registrador F. O que é o registrador F? É um local lá em F. O que é F? É um local lá do nosso banco de memória, de um dos bancos de memória. Então, digamos que eu queira pegar lá o meu valor 01H, que é o meu local 1 lá da memória. Então, eu escrevo aqui, esses F significa o local, onde que você vai fazer isso, entendeu? Então, você dá o local aqui em F, se diz, eu quero setar o local. No caso, ficaria 0000001, que é o endereço 01H aqui, na memória. E o que eu quero setar, qual bit lá? Então, eu defino aqui qual que vai ser o bit aqui, entendeu? Que são de 0 a 7. Digamos que eu queira zerar o bit 1, né? Então, fica 001, que vai ser o meu bit menos significativo, ok? Então, uma instrução para bit, eu só preciso de 4 bits para o meu opcode, 3 bits para onde que eu vou setar, ou limpar, ou testar um bit, e preciso dos meus 7 bits aqui, de 0 a 6, para escolher um local aqui de 0 a 127. Ok? Então, é bem simples isso.
E quando eu estou trabalhando orientado a byte, que eu vou estar mexendo com bytes inteiro, então eu uso de 8 a 13, que são 6 bits para o meu opcode. O D aqui, que é bem importante você saber, que é aonde que eu vou salvar o meu valor, entendeu? O D é um bit aqui no meio que vai definir aonde que eu vou estar salvando. E aqui de 0 a 6 continua ainda o nosso valor, da onde que eu vou colocar. Então aqui quando esse meu D aqui for 0, quer dizer que eu vou estar armazenando um valor em W, que é o nosso registrador W, nosso registrador work, ok? Gente, assim, ó, eu só estou mostrando isso daqui para você se familiarizar um pouquinho e talvez se você tiver interesse em aprender melhor sobre isso aqui, você pesquisa aí na internet. Mas eu não vejo a necessidade de estar falando muito sobre esse tipo de coisa, porque como a gente vai estar programando em C, então você nem vai ver muito isso daqui, esses comandos, você não vai ver nada disso aí, né? Aqui, por exemplo, essa operação com literais, você faz, joga no registrador uma soma de K com W, K menos W, faz um AND entre K e W, faz um OR entre esses registradores e por aí vai, né? Quando tem esse X aqui, quer dizer que não importa o valor desse bit. Quando tem esse K, vai ser uma literal, cada bit desse aqui vai ser uma literal e por aí vai. Mas é só mais que você saiba o que é uma instrução, mais ou menos assim. E como eu falei, nós vamos estar usando muito esse arquivo aqui, o nosso datasheet do nosso microcontrolador, né? Outra coisa, tem o clock do microcontrolador, que é, digamos assim, um pulso de energia que é dado para o microcontrolador para ele ficar acionando e desacionando as coisas nos tempos que você predefiniu, digamos assim. Digamos que você coloque um cristal aí no teu, que vai ser a fonte de pulso da velocidade. O que é o pulso? É a velocidade. Se ele ligou, quanto mais vezes ele liga e desliga esse pulso, mais rápido vai ser executado as instruções, né? Então digamos que você tem ali, você coloca um cristal no teu microcontrolador de 4 MHz, né? Então vai ter uma coisa que é chamada de divisão, né? Que assim, você deve estar pensando que pelo fato dele ter 4 MHz, ele vai executar, se tu fazer isso, são megahertz, são 4 milhões de vezes por segundo, né? Então, você acha que ele estaria, então, pelo certo, executando 4 milhões de instruções por segundo. Mas não é isso que acontece. O que acontece? Existe uma divisão desses clock que é assim: um ciclo de clock não é igual a um ciclo de máquina, um ciclo de máquina e um ciclo de instrução. O que é um ciclo de instrução, um ciclo de máquina? É assim, para, digamos assim, diminuir o set de instruções, porque a cada clock ele liga, digamos assim, um bitzinho ali, ele liga, digamos, a cada clock ele faz o que? Ele liga isso aqui, digamos assim. Digamos que ocorreu um clock, ele precisa ligar esse bitzinho aqui, então ligou esse aqui. Para não dar conflito com as outras coisas, ele só pode fazer isso aqui, só pode ligar esse bitzinho aqui, que é uma instrução. Então digamos que isso aqui são as instruções, né? Então ele quer executar uma instrução, ele liga esse aqui. Agora o próximo passo é fazer tal coisa, então digamos, é ligar esse aqui. Então ele vai aqui, liga esse aqui, desliga e agora vai para o próximo. Então cada pulso ele faz uma execução dessa aqui, liga esse aqui, liga esse outro aqui, liga esse outro aqui, né? Então o opcode, não esqueça, nunca disse que o opcode lá, aquilo é literalmente os braços, digamos assim, é as portas, ele liga e desliga os comandos, ele liga e desliga as coisas, é a nossa unidade de controle que fica fazendo isso aqui, é aqueles bits lá do opcode. Então, liga esse aqui, liga esse outro aqui. Então, assim, foi feita uma divisão para ele fazer,
Porque ele não, tem coisas que ele não pode estar fazendo ao mesmo tempo. Tipo, vamos supor, tem duas coisas aqui no baramento, esse e esse aqui. Esse bit aqui e esse aqui são dois, digamos assim, comandos que jogam coisa aqui, nessa linha aqui. Então, se eu jogar esse aqui e esse aqui nessa linha, isso vai dar curto, entendeu? Então, eu não posso executar duas coisas ao mesmo tempo, certo? Então, eles dividiram em 4 tempos para poder organizar melhor esse set de instruções, para diminuir a quantidade de set de instruções. Então, um ciclo de máquina, sim, esse é uma instrução em si. Porque o que acontece? Digamos, uma instrução é o quê? É ele pegar, digamos, move WF, que é mover um valor de W para F, né? Do registrador W para o registrador F. Então, ele vai lá, pega o valor, joga no baramento. Pega lá e joga, pega da memória, joga para o baramento, faz isso, faz aquilo. Então, digamos assim, digamos que ele precisa de 4 botõezinhos desses aqui para executar uma instrução. Então, foi dividido isso aqui, digamos assim, desse jeito, e ele executou com 4 pulsos desses aqui, ele executou uma instrução, ok? Então, um ciclo de máquina sempre é dividido por 4. Se você tiver um cristal de 4 MHz, você vai ter 1 MHz de instruções, não vai ter 4 MHz, porque tem que ser dividido por 4. O que é isso aqui? Em cada tempo disso aqui, ele faz o que? Ele pega da memória, joga no baramento, faz isso, salva o valor, digamos assim. Pega uma instrução, executa a instrução. Pega uma instrução, executa uma instrução, digamos assim. Decodifica a instrução, joga ela para lá. Então é assim, ele precisa de... Mas nem todas as instruções conseguem ser executadas em 4 períodos desses aqui. Então, digamos assim, cada instrução às vezes demora mais do que um ciclo de máquina, né? Não é que uma instrução exatamente vai demorar esses 4 ciclos aqui. Porque tem certas instruções que precisam pegar esse valor. Digamos que você está lá executando uma coisa, tá? Digamos assim, escrevendo num display de 7 segmentos com o PIC, né? Aí vem alguém, uma chamada, uma interrupção, né? Quando tem uma chamada de interrupção, o que acontece? Ele precisa pegar isso que ele está executando no momento, guardar numa pilha, onde é que é uma memória, que fica armazenado, digamos assim, por enquanto aquele valor, até que ele vá lá atender a interrupção, aquele valor tem que ficar guardado lá. Depois que ele foi lá, atendeu a interrupção, fez tudo o que precisa fazer, ele volta lá para executar de onde ele parou. Então, isso aí demora mais do que um ciclo de máquina, ok? Então, digamos que você tenha lá um cristal de 4 MHz no teu microcontrolador. Se você fizer os cálculos, 1 MHz dá 1 microsegundo. Então, cada instrução será executado a cada 1 microsegundo, exceto aquelas instruções, então, que eu falei de saltos ali, de interrupção e tal, né? Depois, na próxima videoaula, eu vou estar falando um pouquinho sobre os registradores aqui. A gente vai estar olhando e fazendo na prática algum código, setando alguns bits aí de alguns registradores para vocês verem o que acontece, ok? Então, beleza? Até a próxima videoaula.